A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você, meu querido irmão e minha querida irmã em Cristo Jesus. Eu sou Naulo de Paula e estamos de volta com mais um vídeo aqui, no nosso canal no YouTube, Naulo de Paula Missões Brasil, uma missão de todos. Toda semana trazendo um vídeo novo com a reflexão da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero aqui na oportunidade mandar um abraço aqui a todos os inscritos deste canal. Obrigado a você que está chegando agora no nosso canal. Seja bem-vindo aqui com a gente, tá bom? Venha fazer parte da nossa família, do nosso canal Naulo de Paula Missões Brasil, uma missão de todos, porque é uma missão minha, uma missão sua também, trazer aqui o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para as pessoas, principalmente aquelas que estão precisando aí de uma palavra, de um conforto, de um direcionamento da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nosso chamado, é claro, é trazer aqui a palavra de Deus, genuinamente a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, o nosso vídeo, você viu aí no título, chama A Primeira Perseguição à Igreja. Estamos gravando aqui esse vídeo em novembro agora de 2022, pós-eleições aí presidenciais, e observamos, meus amados irmãos, um grande movimento político dentro das igrejas cristãs evangélicas no Brasil afora. Então, vamos trazer essa palavra hoje que o Senhor tocou no nosso coração, com o título A Primeira Perseguição à Igreja. Para você achar que é eu que estou querendo falar sobre isso, essa palavra se encontra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Você pode conferir aí na sua Bíblia, se você quiser pausar o vídeo e procurar na Bíblia, Atos capítulo 8, a partir do versículo 1. Inclusive tem Bíblia, se a sua Bíblia for igual à minha, ela tem esse título aí, A Primeira Perseguição à Igreja. Então vamos na palavra de Deus aqui, e a gente vai estar fazendo uma reflexão na palavra do nosso Deus aqui, tá ok? Então vamos na palavra de hoje aqui, Atos capítulo 8, versículo 1. A primeira perseguição à igreja. Então naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Em todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. Versículo 4 aí, onde fala que Filipe prega em Samaria, Entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Dando sequência aqui no versículo 9, tem um título também que fala Simão o Mágico. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, ensinando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamando o grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludia com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, veja o que diz a palavra aqui, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé
e, tendo sido batizado, acompanhavam a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Versículo 14 tem um outro título que fala: Pedro e João em Samaria. Ouvindo então os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Só até aqui, só até o versículo 17 aqui. Ó. Então lhes impunham as mãos e estes recebiam o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então veja, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus, que no princípio desse vídeo, né, aqui no início, aqui no Atos capítulo 8, aqui no versículo 1, né, tem um título que diz a primeira perseguição à igreja, né? Então veja que nesse momento aqui que aconteceu essa passagem, Saulo, que se tornou Paulo, veio se tornar um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus, né? Ele naquele momento era o grande perseguidor da igreja, né? Então Saulo, como diz aqui na palavra, Saulo arrazoava todos os lugares e todas aquelas pessoas que eram cristãs, que pregavam Cristo, que viviam a fé em Cristo Jesus, eram perseguidas, presas e muitas das vezes mortas e condenadas. Então veja que por causa dessa grande perseguição, diz a palavra aqui que muitos cristãos dispersaram, né? Segundo a palavra que diz que uns foram para Samaria, né? Outros foram para outras regiões ali próximas. Então veja que Pedro e João estavam ali em Jerusalém, né? E vendo, né, ficou sabendo que em Samaria a palavra de Deus, né, estava sendo pregada e muitas pessoas que ali estavam em Samaria estavam se convertendo ao Senhor Jesus, se batizando, por causa de quê? Por causa da pregação que o diácono Filipe pregava. Para você que não sabe, Filipe era um diácono da palavra de Deus, né, das unções que Deus deu. Então, quer dizer, muitos talvez não acreditariam em Filipe, ele ali dispersou o povo, quer dizer, foi disperso por causa da perseguição. Uma vez que o povo foi disperso, o povo saiu, mas aonde o povo iam dispersando a palavra e pregando a palavra do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo habita no corpo humano, na pessoa, não é em placa de igreja, não é em templos. Então veja, meu querido irmão, que Filipe ali foi para Samaria. Samaria, para você que não sabe, segundo a Bíblia, Samaria era aquele povo que não acreditava em Deus, não acreditava no Senhor Jesus. Era considerado inimigo do povo de Israel. Então, os discípulos, Pedro e João, entre outros discípulos, já quase não iam para aquele lugar pregar, porque já sabiam que o povo não cria, muitas das vezes saía dali expulso, apedrejado, muitas vezes os discípulos não eram recebidos naquele lugar, por causa do nome de Jesus, e eram perseguidos. Então, às vezes, eles não esforçavam muito. Mas veja que o Espírito Santo, através de Jesus, que Jesus disse que quando ele fosse, ele enviaria o Espírito Santo. Então, uma vez que aquela pessoa recebeu o Espírito Santo como Filipe, né, ele diz, se você voltar atrás aqui no livro de Atos, Filipe foi um dos 6 que foi ungido diácono, né, para auxiliar na obra. Mas o quê? Ele recebeu o Espírito Santo. Então, onde ele anda, a presença do Senhor está com ele e ele vai ali pregar o Evangelho de Jesus. Então, Pedro e João, sabendo que estavam, né, sendo pregado ali o Evangelho em Samaria, que o povo estava sendo batizado, então diz aqui no versículo 14 que Pedro e João desceu até lá, e lá, né, eles viu que o povo estava recebendo a palavra de Deus, então ali eles oraram, impuseram a mão sobre as pessoas, e elas também receberam o Espírito Santo. Então, resumindo, o que quer dizer que essa palavra hoje, né? Que veja que o povo saiu de dentro da igreja, porque a igreja estava sendo perseguida, a igreja foi dispersa, mas a obra do Senhor não foi acabada. Pelo contrário, aonde uma pessoa de Deus andou, aonde um cristão, um servo de Deus, um verdadeiro cristão, aquele que tem de fato e verdade o Espírito Santo na vida dele, onde ele andou,
o Espírito Santo falou com as pessoas, pregou a palavra, pregou o evangelho, ali, como diz aqui a palavra, curou, libertou, expulsou o demônio, curou o paralítico, curou o cego, o leproso. Se for trazer para a linguagem de hoje, para as coisas de hoje, né? Ele abriu porta, ele deu um fim ao deserto, ele curou, ele abençoou, ele prosperou, ele restaurou família e assim por diante. Por quê? Porque aquela pessoa estava provida da graça de Cristo, da presença do Espírito Santo na vida dela e estava ali dando obediência, né, ao evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja, meu querido irmão, hoje, em pleno século 21 para 22 aqui, no ano de 2022, né, vimos aqui acontecer em todo o Brasil, não vou aqui generalizar, né, mas uma boa maioria das igrejas cristãs evangélicas, que se denominam cristãs evangélicas, né, elas que levaram a um novo Messias para dentro da igreja, podemos dizer assim, um falso Messias para dentro da igreja, uma adoração falsa. A gente pode observar aqui nas redes sociais, muitas igrejas, em vez de estar ali com um hino de louvor a Deus, adoração ao nosso Deus, e pregando a palavra em cima do altar do púlpito, verdadeiramente trazendo o evangelho de Jesus, curando, libertando, restaurando, salvando, o que eles fizeram? Passaram a adorar um falso Messias. Esse, entre aspas, o bolsonarismo fanático, levaram para dentro da igreja e os principais líderes, aqueles a quem deveriam fazer como Pedro e João fez. O que Pedro e João fez? Por mais que Pedro e João não desceram até Samaria, acreditando que aquele povo não queria aceitar. Mas quando viu que Filipe ali pregava, aquelas pessoas se convertiam, batizavam, eram curadas, eram libertas de demônio e assim por diante. O que eles falaram? Eles condenaram? Os discípulos de Jesus aqui, Pedro e João, eles condenaram, eles crucificaram, eles excluíram Filipe e aquelas pessoas por achar que era melhor que as outras, porque tipo hoje aqui, né, eu vi, creia nisso, irmão, eu vi vídeo aqui na internet de líder de igreja, tá no altar pregando e ele simplesmente com a Bíblia aberta, ele mandou que, por entre aspas, petistas levantassem e saíssem da igreja de um a um para não tumultuar, expulsando o irmão, a irmã da igreja. Às vezes, eu já vi testemunho de pessoas que tinham 40 anos que estavam naquela igreja e ela foi expulsa por simplesmente manifestar sua opinião política num país democrático como é o nosso Brasil. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, que a política, o partidarismo do nosso coração, servos e servas de Cristo, é o Senhor Jesus, é o Evangelho de Cristo. O nosso chamado é trazer o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus para as pessoas. Eu não tenho que pregar por irmão só porque ele concorda com a minha opinião política. Eu não tenho que deixar de pregar por irmão ou expulsar ele da minha casa ou da igreja que eu prego só porque ele tem uma opinião política contrária da minha. Eu, como pastor, aquele irmão, aquela ovelhinha como irmão e ovelha do Senhor, no Brasil principalmente, vivemos num país democrático. Numa igreja, por exemplo, que tiver ali 200 membros, vou dar um exemplo para o irmão entender aqui, para a irmã entender. Uma igreja de 200 membros, ali tem os membros, tem os obreiros, tem o diácono, presbíteros, evangelistas, pastores, missionários, bispos, apóstolos, quem tiver ali com seus cargos. Todos são brasileiros, todos têm o seu título de eleitor e todo, como vive num país democrático, tem o seu livre direito de manifestar a sua opinião de voto. A questão é que ele não pode trazer, não só o líder, como também o irmão ou a irmã, não pode trazer política para em cima do altar da igreja. O Senhor Jesus nunca, jamais ele quis misturar. Você pode observar que de Mateus Apocalipse, onde Jesus andou, que ele passava, que ele via as pessoas fazendo políticas, vendas dentro da porta da igreja. O que ele fez? Ele fez uma azorragem, jogou aquelas bancas de venda para lá, aquele negócio de câmbio, aqueles cobrador de imposto do governo que estava ali na porta da igreja, ele jogou tudo, meteu o pé e chamou raça de víboras. A casa do meu pai é casa de oração. E se for fazer hoje, repetir essas novas palavras do Senhor Jesus hoje, ele diria: hipócritas, falsos, bolsonaristas, entendeu? Que busca aí um falso Messias adorando um homem. Ele, o Jair Messias, tem que ser respeitado como homem,
como presidente do Brasil, que Deus permitiu. Não estamos aqui falando mal da pessoa do presidente. Estamos aqui fazendo um comentário que Jesus tocou no nosso coração. Que nós não temos que adorar homem A ou B, fazendo substituição do nome de Jesus. O altar, o púlpito, é lugar de pregar isso aqui, ó. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um lugar de pregar adoração a homem A ou B. O pastor, o líder, ele pode orientar os seus fiéis nas decisões. Mas quem deve tomar a decisão, meu querido irmão, minha querida irmã, é você. Não é o seu pastor, não é o seu apóstolo, o seu líder que toma a decisão por você. Afinal, você vive num país democrático. Você tem o livre direito de escolher em quem você votar, seja para A ou seja para B. O que você não pode é trazer a política para dentro da igreja, desprezar o seu irmão porque ele tem uma opinião contrária da sua. Entendeu, meus amados irmãos? E o líder tem que ser democrático, tem que respeitar todos ali. Então a palavra do Senhor está dizendo para nós esta palavra hoje. E veja que o Senhor Jesus tem falado ao meu coração que haverá sim. O Senhor há de, a partir agora, desse começo de 2023, o Senhor tem tocado no meu coração, eu tenho sentido isso do Senhor, esse levantar, esse agir do Senhor. Que Ele há de cobrar o seu povo, a sua igreja. Esse ano de 2023 será um ano de levante do Senhor, não é contra o mundo lá fora, não. Porque qual pai, diz a palavra de Deus, está aqui na palavra, ó, qual é o pai que não vai corrigir o filho que ama? E o profeta, o pregador, o evangelista, o pastor, o apóstolo, o bispo, o diácono, seja quem for que está pregando o evangelho de Jesus, para Deus ele é filho. E o irmão ou a irmã que é membro da igreja é filho de Deus. Uma vez que eu e você arrependemos dos nossos pecados, descemos as águas do batismo, né? E batizamos, buscamos ao Senhor, então nós deixamos de ser criatura e nos tornamos filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Então, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, então Ele vai cuidar de você. Agora, se esse filho se tornou desobediente, se esse filho está trazendo para dentro da casa do pai coisas erradas que o pai discorda, se esse filho está tendo como pai um outro sem ser o verdadeiro pai, então, num dado momento, o pai vai cobrar. O pai deu um tempo, deu 2 tempos, e está chegando agora o 3º tempo, onde o pai irá cobrar daquele que colocou um outro no lugar dele. Aquele que colocou um outro Deus no lugar de Deus. Aquele que colocou um outro Cristo, um outro Messias, no lugar do verdadeiro Messias, o nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Esse ano de 2023, você pode esperar notícias aí. O Senhor, Ele vai tirar muita gente da posição que Deus colocou porque desobedeceu. Assim como Saul, o povo ele pediu a Deus um rei, Deus governando através do Samuel, do juiz, mas o povo não contentou, o povo pediu um rei. Então Deus enviou ali Samuel para ungir Saul rei. Mas o que acontece? Deus pediu que Saul obedecesse. Saul, num dado momento, obedecia, mas depois veio a fama, veio o sucesso, veio a arrogância, a prepotência, e já achou que não precisava mais de Deus. Aí passou a desobedecer a Deus, tomou suas próprias decisões. Então o que acontece? Deus tirou o reinado da mão de Saul e entregou na mão daquele que quer obedecer, na mão de Davi. Veja que Davi foi perseguido, Davi foi caluniado, o próprio Saul queria matar ele, mas Deus era com Davi. E Davi assumiu o trono e Deus provou que Deus põe e Deus tira. Muitos diziam, fulano é o candidato de Deus, mas se ele desonrou a Deus, se ele deixou de cuidar do povo, então Deus levanta, tira e coloca outro que quer cuidar do povo. Você pode pensar que o Senhor Jesus pregou em muitas passagens, falando, eis que quando eu vim nas nuvens, eu vou dizer, vinde bendito do meu Pai, porque eu tive sede, tu me deste de beber, eu estava com fome, você me deste de comer, eu estava nu, você me vestiu, eu estava preso doente, você foi me visitar. Então muitos dirão, Senhor, quando é que eu fiz isso pelo Senhor? Ele dirá, quando você fez para um desses meus pequeninos. Isso também reflete, meu querido irmão, minha querida irmã, no governo, tanto municipal, estadual como federal. Se aquele homem, aquela mulher que Deus permitiu estar ali, não faz um governo voltado para o povo de Deus, principalmente para o povo mais necessitado. Num dado momento, Deus permite que ele possa
ali se arrepender e voltar a consertar, mas quando vê que não há conserto, Deus vem e prepara e tira e coloca um outro que está dispondo ali a vontade de fazer e de obedecer. Como eu tenho falado aqui no nosso canal, o verdadeiro cristão não é aquele que veste como crente e que anda vestido de crente. O verdadeiro cristão é aquele que as suas práticas condiz como um cristão. O verdadeiro cristão é aquele que a prática da sua vida é a prática de um cristão. Ele ama o seu próximo, independente da sua placa de igreja. E se ele tem condições, ele divide o seu pão, ele acolhe o órfão, a viúva, o necessitado, ele vai, traz uma palavra de conforto para a pessoa, para levantar ela, sem esse negócio de inimizade, de inimigo. O inimigo é o diabo, ele é que é o inimigo, e ele tem feito isso dentro das igrejas. Acorda, a igreja do Senhor Jesus. O anticristo, ele não é um homem que vai se levantar no mundo. O anticristo é um espírito que vai usar de várias maneiras para que a igreja seja sucumbida ao erro e venha aí desagradar a Deus. Mas sabe que Deus sempre esteve no controle e Ele está no controle da igreja dele. E Deus há de cobrar, Deus há de tirar grandes líderes do comando do povo dele para colocar outro que tenha mais amor às ovelhas. Deus vai colocar outras pessoas que querem trazer o verdadeiro evangelho, que querem trazer o seu Filho, Jesus Cristo, que é o único caminho, Ele que é a verdade, Ele que é a vida, Ele que é o caminho verdadeiro a seguir. Ele é o que é o verdadeiro Messias. Seu nome é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo e verdadeiro, aleluia. Aquele que morreu lá na cruz por mim e por você, se aí você crer nele ou aceitá-lo, arrepender dos nossos pecados, e também descer as águas do batismo e andar com uma vida nova diante de Cristo, amando, sendo amado, dividindo o pão, acolhendo e também partilhando da fé cristã. Então veja, meu querido irmão, que você nesse vídeo hoje faça uma reflexão na sua vida. Se você já é um crente, uma crente no Senhor, é um cristão, uma cristã, se você está nessa obediência, então permaneça, seja fiel. Por mais que você está sendo perseguido dentro da igreja, por mais que a perseguição está dentro da igreja, por causa de questões, de opiniões políticas, não se preocupe, permaneça fiel com Cristo, porque Ele é que é o fiel verdadeiro. É Ele que é aquele que, ainda que eu e você morra, Ele vai nos ressuscitar. Se nós morremos com a fé nele, se nós morremos na obediência do Senhor, Ele virá e nos ressuscitará e dirá: vinde bendito do meu Pai. Agora que eu e você, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós não sejamos pegos servindo esse falso Cristo, esse falso Messias. Que nós não sejamos pegos levando orgia e coisas erradas para cima do altar, para cima do púlpito e fazendo com que a igreja de Deus deixe de ser uma igreja de adoração ao Senhor para adorar o mundo, para adorar coisas do mundo, para louvar coisas do mundo e não a Deus. Que vamos para a igreja adorar o Senhor. Vamos para a igreja trazer o evangelho de Cristo para as pessoas. Vamos trazer o verdadeiro Cristo para as pessoas. Então você vai ver, meu querido e amado irmão, que você vai viver uma vida santa e casta diante do Senhor, com milagres, com maravilhas e muito mais, como diz aqui nesta palavra. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra hoje vem dizer para você: firme-se com o Senhor na força do seu poder. Firme-se com Jesus Cristo, não importe onde você esteja. Se na igreja que você está, se você está sendo perseguido, humilhado, caluniado por causa de opinião política, irmão, sai de lá e ore a Deus para que Ele prepare. Deus é tão maravilhoso, meu amado irmão, que se templo nenhum, placa nenhuma de igreja quiser trazer o evangelho verdadeiro de Cristo para você, ele prepara uma tendinha feita de palha lá no canto da cidade e levanta uma pessoa humilde e traz o verdadeiro evangelho para você. Pode ter certeza disso. O segredo é que eu e você não desviemos de Cristo, não desviamos do Senhor, não desistimos dele e não deixamos de obedecer. Então ele será conosco. Ok, meus amados irmãos? Que a gloriosa paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Que o Cristo verdadeiro, aquele que morreu lá na cruz, habite no seu coração agora, trazendo bênção, trazendo força para você que por acaso esteja sendo perseguido nesse momento. Que o Senhor te dê direcionamento, que o Senhor abra as portas do verdadeiro evangelho dele para você e venha abençoar você, sua casa, sua família e seu lar. Então, ok, meus amados irmãos? Então eu sou Naldo de Paula, esse é o canal Naldo de Paula Missões Brasil, uma missão de todos. Se você gostou da palavra de hoje, eu te convido, inscreva com a gente se você não está inscrito ainda, seja bem-vindo aqui no nosso canal. O nosso canal é humilde, simples, traz uma palavra do Senhor Jesus, uma palavra da Bíblia, refletindo na palavra do Senhor para você.
Se você gostou, escreva aqui com a gente, ativa aqui o sino das notificações, tá bom? Dê o like no joinha gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros amigos seus conheçam aqui esse canal e venham fazer parte dessa família aqui. Vamos crescer essa família aqui no YouTube, onde traz o genuíno evangelho de Jesus para as pessoas, tá ok, meus amados irmãos? Então esse é o vídeo de hoje, a gloriosa paz do Senhor Jesus, que Jesus te abençoe você, sua casa, sua família. E até o próximo vídeo, se o bom Deus assim o permitir.